Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Uma vez mais, em nome de Deus, o nosso Pai Celestial, nos encontramos reunidos aqui para estudarmos o livro O Evangelho de Chico Xavier, de Carlos Bacelli. Hoje nós iremos refletir em torno da lição de número 40. Certa vez o Chico disse com muita propriedade: não vejo puro astralismo no espiritismo, de vez que todos nós, os espíritas cristãos, nos reconhecemos com um trabalho incessante neste mundo mesmo, atento como devemos estar ao serviço de sustentação de nossos grupos domésticos, qual acontece a quaisquer pessoas que prezem conscientemente as suas obrigações próprias. Nós vemos muitas vezes a pessoas que, não conhecendo propriamente a doutrina, não estudando as obras de André Luiz, de Allan Kardec, muitas vezes a pessoa vai à casa espírita, frequenta dia de palestra, dias de estudo, mas não tem o hábito de fazer o seu próprio estudo, de estudar as obras da codificação e de Chico Xavier. Então tem muitas pessoas que acreditam que durante o processo de desdobramento, nós sabemos que o nosso espírito, quando nós dormimos, quando ocorre o repouso do corpo físico, o nosso espírito ele prossegue em atividade, estudando, aperfeiçoando. Recebemos do mundo espiritual muitas orientações durante o sono, mas o Chico nos fala que nós precisamos realmente desenvolvermos aqui na Terra, neste orbe planetário que é de suma importância para todos nós, para a nossa edificação moral, desenvolvermos aqui um trabalho incessantemente em relação à nossa própria transformação. Um trabalho que devemos desenvolver, trabalhando o nosso mundo íntimo, mudando a nossa condição psíquica, evitando certos assuntos que não têm nada a ver com as questões doutrinárias, assuntos que muitas vezes causariam no meio espírita muito mais polêmica, que não ajudaria as pessoas, tais técnicas, muitas vezes, que não tem nada a ver com aquilo que a doutrina espírita apresenta para a gente. A gente vê as pessoas desenvolvendo diversas técnicas de desdobramento, diversas terapias de regressão de memória. Nós vemos pessoas desenvolvendo técnicas de aperfeiçoamento espiritual fora do corpo físico, mas o Chico nos fala de um trabalho que nós devemos desenvolver conosco mesmo aqui na Terra, que é o trabalho do nosso conhecimento interior, da nossa melhoria íntima. Não adianta nada eu conhecer muito, eu desenvolver técnicas, aprender inúmeras técnicas, sendo que eu não consigo realizar a minha própria melhoria interior. Muitas vezes determinadas informações tira o nosso foco, tira a oportunidade de evoluirmos, de crescermos internamente, o que é mais interessante, porque nós estamos aqui na Terra em uma missão de nos tornarmos criaturas melhores, de trabalharmos as nossas próprias imperfeições e converter essas imperfeições, esses nossos vícios, em virtudes. E assim, meus irmãos, nós estaremos criando com a nossa transformação moral grupos de sustentação dentro do lar, na casa espírita, onde a nossa bondade, onde o nosso intuito de servir, aquele desejo de fazer o bem, pode ajudar muitas pessoas no trabalho social, na hora do passe, durante o estudo, no momento da palestra. Nós sabemos que a espiritualidade atua e nos auxilia muito.
Então, Chico fala que nós devemos tomar uma conscientização de nossas obrigações próprias, concernentes a nós mesmos, a nossa transformação, a questão da família, que nos fala, irmão José, que é o nosso primeiro compromisso com Deus, a nossa própria reforma interior, porque tomando essa consciência das nossas obrigações próprias, nós não enfrentaremos sofrimentos na vida espiritual. Porque o maior problema que hoje nós vemos, dos religiosos de uma forma geral, desencarnando em situações difíceis, precárias, é porque enveredaram por outros caminhos. Buscaram novos conhecimentos, novos estudos, empanturraram seus cérebros de informações, mas o coração ficaram vazios de bons sentimentos. São pessoas que não se preocuparam com a sua própria transformação. O estudo é importante. Jesus nos fala que conhecereis a verdade nos libertará. É importante, mas a reforma íntima é mais importante nesse exato momento, que nos auxilia através do estudo a nossa própria melhoria interior. Então, o problema que nós vemos hoje dos espíritas desencarnando mal é porque não fizeram essa introspecção íntima. Então, a partir do momento que eu tomo consciência, como me fala Chico Xavier, aqui no livro Evangelho de Chico Xavier, das minhas próprias necessidades, menos dificuldades eu vou enfrentar na vida espiritual. Chico também fala, e as tarefas, muitas vezes, pesadas e sacrificiais, de apoio de manutenção das instituições assistenciais diversas, que nos vinculam à melhoria de nossa vida comunitária, ou seja, a nossa melhoria e também a melhoria daquelas pessoas que estão à nossa volta. A partir do momento que eu me coloco à disposição de mudar as minhas atitudes, de renovar os meus conceitos, de reciclar os meus conceitos, de renovar as minhas atitudes, a partir do momento que eu coloco à disposição de se tornar uma criatura melhor, tudo à minha volta também começa a se transformar. Até mesmo a vida comunitária à nossa volta começa também a se transformar com a força do nosso exemplo, com aquele desejo de fazer o bem. Isso vai contagiando as pessoas. Vejamos o que nos fala ainda Chico Xavier. Em face de minha pequenez, reconheço que, para mim, em nossos tempos devo estar suficientemente maduro para construir a mim mesmo, conforme as instruções de Jesus, ante as perspectivas do terceiro milênio, considerando que, mesmo na condição de espírito desencarnado, precisarei enfrentar semelhantes perspectivas. Vejamos a consciência brilhante de Chico Xavier. Chico Xavier foi um espírito de alta envergadura aqui na Terra, mas de uma humildade indescritível, que nos ensina valores morais, de uma humildade que nós devemos colocar em prática no nosso dia a dia, reconhecermos a nossa pequenez perante ao Criador e construirmos em torno de nós mesmos novas perspectivas de mudanças com o Evangelho de Jesus para a construção de um terceiro milênio. Nós sabemos que o nosso planeta ele vai se tornar um mundo de regeneração. Então precisamos, com o Evangelho de Jesus, construir essas novas perspectivas de melhoria íntima, esse desejo imenso de fazer o bem, para não enfrentarmos dificuldades na vida espiritual, para não enfrentarmos certas aflições aqui na Terra. Então a doutrina espírita ela vai ampliando o nosso pensamento e nos ajudando a construirmos em nós mesmos a iluminação espiritual que necessitamos no exato momento. No entanto, confesso que ainda estou lutando, e muito, a fim de colocar construções de minha vida íntima ao nível dos conhecimentos que os benfeitores espirituais, por imensa bondade, me ofertaram através dos livros, das mensagens que escreveram por minhas mãos. Então, Chico fala aqui
que ele estava numa luta constante, apesar de sua envergadura moral, apesar de ser um espírito iluminado, ele estava numa luta constante. Nós sabemos que a vida de Chico Xavier foram lutas constantes, dificuldades a todo momento, muitas perseguições, muitas críticas, muitas movimentações contra o trabalho de Chico Xavier, contra o trabalho dele na publicação de livros. Muitas dificuldades ele enfrentou, mas ele aprendeu com os benfeitores que escreveram através do seu intercâmbio mediúnico, através de suas mãos. Ele aprendeu com os benfeitores amigo a buscar essa força íntima para lidar com essas dificuldades do caminho. Então, nos momentos de aflição, de dificuldade, a gente tem que buscar a ajuda do mundo espiritual, pedindo ao nosso espírito protetor que nos ajude, que nos auxilie a atravessar aquela dificuldade com mais resiliência, com mais paciência, compreendendo e aceitando os desígnios do Criador e agindo sempre com humildade. Chico também nos fala no Evangelho de Chico Xavier: sinto-me em luta comigo mesmo. Luta esta que defino com estas palavras: sei o que devo ser e ainda não sou, mas rendo graças a Deus por estar trabalhando, embora lentamente, dentro de mim próprio, para chegar um dia a ser o que devo. Vejamos bem, né? Chico Xavier, o tanto que fez, o tanto que lutou, tantas dificuldades enfrentadas com paciência e resignação, o tanto que ele fez em nome da doutrina espírita. Ele rendia graças a Deus por estar lutando, por estar trabalhando em nome de Deus. Então a gente não pode desanimar, a gente não pode desistir das novas perspectivas de nossa mudança interior. A gente tem que continuar, como nos fala aqui Chico Xavier, rendendo graças a Deus por estarmos trabalhando, e esse trabalho vai nos modificando por dentro para chegarmos numa situação melhor, porque o objetivo da reencarnação é nos tornarmos hoje melhores do que fomos ontem e amanhã melhores do que nós somos hoje. Então que Jesus, na sua infinita bondade, que Ele nos abençoe e nos dê muita paz, saúde e alegria. Até o nosso próximo estudo.